Todo mundo deu risada quando ele comprou e se mudou para um vagão de trem enferrujado. Mas tudo mudou quando as pessoas resolveram espiar lá dentro. A claridade da manhã espreitava a contragosto pelas persianas rachadas do apartamento, revelando a pintura descascada nas paredes e o teto cedendo, manchado pelo tempo e por infiltrações. Antônio, aos 52 anos, sentava-se na beirada de sua cama gasta, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos em uma caneca lascada de café morno, daqueles instantâneos. Um silêncio pesado preenchia o ambiente, que parecia arrastar-se por anos. Antônio tinha aprendido a viver com o silêncio. Ele se agarrava a ele como uma segunda pele, um peso constante que se instalou em seus ombros depois que o mundo que conhecia desmoronou pedaço por pedaço. O apartamento mal tinha móveis. Uma estrutura de cama de metal enferrujada, uma mesinha redonda no canto, duas cadeiras desparelhadas e uma estante agora vazia, exceto por um porta-retrato rachado. Dentro dele, uma versão mais jovem de Antônio estava ao lado de uma mulher com olhos calorosos e um sorriso radiante. Lúcia, sua esposa, seu mundo. Ela se fora há 3 anos. Câncer de ovário. O diagnóstico veio tarde demais. O plano de saúde era fraco. O sistema, frio. Antônio tinha feito tudo o que podia. Vendeu o carro, esgotou as economias, implorou por prazos no trabalho. Ele segurou a mão dela nos últimos dias, sussurrou histórias da juventude deles em seu ouvido, como se palavras pudessem reverter o tempo. Ela partiu nas primeiras horas de uma quarta-feira, com os dedos entrelaçados aos dele. Depois, o mundo ficou mais silencioso, mais duro. Ele deu um gole lento no café e fez uma careta com o gosto amargo. Houve um tempo em que ele acordava com pão fresquinho, o cheiro de ovos fritando, Lúcia cantarolando baixinho na cozinha. Agora, suas manhãs eram sem cor, repetitivas, mecânicas. Desdobrar o mesmo cobertor, arrastar-se até a pia, evitar o mesmo espelho. Ele já não olhava para o próprio reflexo. Já sabia o que veria. Barba grisalha por fazer, olhos pesados de insônia. A curva da dor marcada para sempre na testa. Contas estavam empilhadas sobre a mesa, fechadas. Ele sabia o que diziam. Não precisava lê-las. Os serviços estavam atrasados e o aluguel mal era pago com os auxílios e os poucos bicos que ele ainda conseguia. A linha de montagem onde trabalhava tinha sido fechada. Mais uma vítima do longo e lento colapso. Os joelhos já não eram os mesmos e as costas carregavam mais do que a sua cota de anos e trabalho pesado. Ele olhou para a janela, onde um sol fraco de inverno lutava contra o céu cinzento. Mais um dia cinzento, outro dia vazio. Seus olhos caíram para a caixinha ao lado da mesa. Lá dentro, as cartas dela, algumas flores secas que um dia ela prensara nas páginas de um velho livro de orações e uma escritura dobrada, uma que ele não via há mais de 20 anos. Era de um pedaço de terra no interior, perto de onde seu avô, seu Joaquim, morara. Um morro arborizado com uma cerca enferrujada e um portão que rangia. Nada de valor, exceto árvores e memórias. Antônio pegou o celular por hábito, abriu o navegador sem pensar. A tela ganhou vida. Ele navegou por anúncios, passando por ferramentas velhas, rádios antigos, bicicletas usadas. Nada lhe chamava a atenção, até que ele desceu a tela e viu um anúncio que parecia fora do lugar. Era de um homem em algum lugar do interior. Vagão de passageiros antigo, anos 1920, desgastado, precisa de carinho. 700 ALOs ou melhor oferta. Transporte por conta do comprador. Abaixo, uma foto granulada mostrava um longo vagão enferrujado, parado em uma parte de trilhos tomados pela vegetação. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada até o metal, mas algo nele o atraiu. Ele olhou para ele por vários minutos, mais tempo do que qualquer coisa o fizera nos últimos meses. Vagões como aquele, seu Joaquim costumava falar deles. O Cadillac dos trens, ele dizia. Antônio se lembrou de ter viajado com ele uma vez. Não tinha mais de 10 anos. O cheiro de couro velho, o rangido do chão de madeira, o jeito como a paisagem passava como pinturas em movimento. Tinha dormido em uma daquelas beliches, aninhado no peito do avô, sentindo-se seguro e aventureiro ao mesmo tempo. Ele clicou no anúncio. A descrição era escassa, mas clara. Vendido no estado, localizado em tal lugar, comprador responsável pela remoção, ideal para restauração ou sucata. Uma venda de ferro velho, basicamente. Uma piada de mau gosto para a maioria. Mas para Antônio, parecia algo completamente diferente. Parecia uma porta, não uma grande nem dourada ou prometida.
mas uma porta. Ainda assim, ele expirou devagar, o peso no peito movendo-se quase imperceptivelmente. À noite, ele andava de um lado para o outro, discutindo consigo mesmo. Você está velho demais para isso. Não tem onde colocá-lo. O que diabos você está pensando? A voz mais alta, aquela que geralmente o parava, lembrava-o de todas as maneiras pelas quais poderia dar errado. A voz menor, aquela que ele não ouvia há muito tempo, apenas perguntou: e se não for? Antônio abriu a caixa de metal novamente. A escritura, a velha terra, não tinha sido tocada em décadas. Lembrou-se de estar lá quando criança, vendo esquilos correndo entre as árvores, ajudando o avô a cortar lenha. A memória estava enterrada sob anos de concreto e fuligem da cidade. Mas ela se acendeu agora, como um clarão na escuridão. Talvez o vagão de trem pudesse ir para lá. Talvez ele pudesse morar dentro dele. Talvez pudesse construir algo, não apenas para abrigo, mas para si mesmo. Na manhã seguinte, ele fez 3 telefonemas. O primeiro foi para o vendedor. Um homem com voz cansada atendeu, surpreso que alguém estivesse interessado. É seu se puder mover, disse ele. O segundo foi para uma empresa de transporte. O orçamento fez Antônio estremecer, mas era possível, por pouco. O terceiro foi para o cartório de registro de imóveis, confirmando que o terreno ainda estava em seu nome. Ele passou os 3 dias seguintes vendendo tudo o que lhe restava. A televisão, o relógio, até a velha máquina de costura de Lúcia. Algumas coisas ele guardou, algumas roupas, uma lanterna, as cartas dela. Quando o dinheiro chegou, ele transferiu o pagamento pelo vagão e assinou os papéis de entrega. Seu coração batia forte enquanto fazia isso, sem saber se era coragem ou loucura. Talvez ambos. Na manhã de sua partida, ele ficou no apartamento vazio pela última vez. O ambiente agora estava silencioso. As paredes ecoavam seus passos. Ele pegou sua mala e abriu a porta da frente. Ao sair para o ar frio da manhã, sentiu algo estranho assentar em seu peito. Não alegria, ainda não, mas algo mais suave que a tristeza, o mais tênue contorno de um propósito. O vagão de trem esperava, uma relíquia enferrujada de outro tempo, mas ele também esperava. O caminhão gemeu enquanto subia a última ladeira de cascalho, as rodas jogando pedras soltas para trás, enquanto a floresta se fechava dos 2 lados. Antônio sentava-se rigidamente no banco do passageiro, os nós dos dedos brancos enquanto segurava a alça de sua mala. Mal havia falado na última hora, os olhos fixos à frente, o coração batendo forte com uma mistura de apreensão e antecipação. Atrás deles, preso a um reboque engatado no caminhão, o vagão se erguia como um fantasma fora do tempo, longo, enferrujado, castigado pelo tempo, uma relíquia arrastada para o presente. O motorista, um jovem com óculos de sol espelhados e o hábito de mascar, inclinou-se pela janela e cuspiu antes de resmungar. Estamos perto. Você disse que a entrada é depois da curva. Antônio assentiu, a garganta seca. Bem ali. Fique atento ao portão enferrujado. Contornaram a curva e lá estava, mal visível sob as trepadeiras e a grama alta. Um portão de arame farpado torto pendia de suas dobradiças. Um lado meio engolido pela terra, o outro balançando preguiçosamente na brisa. Atrás dele, uma estrada de terra estreita abria um caminho entre as árvores, levando mais fundo na propriedade arborizada que seu avô um dia tanto amara. O motorista apertou os olhos. Tem certeza que é aqui? Antônio ofereceu um sorriso tênue. Tão certo quanto poderei ser. O caminhão sacudiu, rangendo sobre cascalhos esquecidos e galhos caídos. As árvores se arqueavam acima, formando um dossel que filtrava o sol da tarde em manchas de luz dourada. Pássaros se espalharam ao som do motor, e em algum lugar na distância, a água murmurava baixinho. Talvez fosse o riacho que ele lembrava da infância. Pararam em uma pequena clareira no coração da terra. O local onde a velha cabana um dia estivera agora era apenas um pedaço plano de terra pontilhado de pedras e musgo selvagem. Algumas tábuas empenadas permaneciam perto da base de uma chaminé desmoronada, os últimos ossos do que havia sido. Antônio desceu da cabine, as botas afundando ligeiramente no chão macio enquanto ele inspecionava o lugar. Era menor do que ele lembrava. Ou talvez ele simplesmente estivesse maior agora, mais pesado com o tempo e o desgaste. Mas ainda estava aqui, ainda era dele. O motorista desligou o motor e desceu. Quer que o descarregue aqui? Antônio olhou em volta
volta devagar. Então apontou para a beira da clareira, onde as árvores davam lugar a uma faixa de trilhos meio afundados, remanescentes da linha secundária que um dia ligara a terra a uma cidade distante. Bem ali, disse ele, nos trilhos velhos. O processo não foi gracioso. O reboque teve dificuldade em se alinhar com o trilho irregular e o guincho gemeu em protesto enquanto o vagão era arrastado para o lugar. Ferrugem se desprendia em nuvens. Uma das rodas traseiras travou e o motorista teve que ajustar o ângulo 2 vezes antes que o vagão finalmente se assentasse com um último rangido metálico, aninhado na floresta como se sempre tivesse pertencido ali. Antônio ficou sozinho enquanto o caminhão desaparecia pela estrada, o som do motor diminuindo até que restasse apenas o vento e o canto dos pássaros. Ele se virou para encarar o vagão. Estava pior que nas fotos. O exterior era uma colcha de retalhos de ferrugem e tinta desbotada, camadas de marrom e laranja riscadas de fuligem. As janelas, ou o que restava delas, eram dentes serrilhados de vidro emoldurados por borrachas podres. A porta pendia ligeiramente aberta em suas dobradiças, um canto dobrado para dentro como se algo a tivesse atingido décadas atrás. Trepadeiras haviam subido pela parte de baixo, arranhando a base como dedos, desesperadas para puxá-lo para a terra. Ele se aproximou devagar, colocando a mão no metal. Era frio, áspero, inflexível, mas sólido. Abaixo da decadência, a estrutura estava intacta. Ele a sentiu do mesmo modo que um mecânico sente o chassi de um carro velho, ouvindo não com os ouvidos, mas com a memória. Ele entrou. O ar o atingiu como uma parede, mofado, abafado, com cheiro de mofo e metal. Poeira girava na luz que entrava pelas janelas quebradas. O chão gemeu sob seus pés e algo pequeno, talvez um rato, disparou para as sombras. Ele podia ver os restos do layout original. Assentos duplos aparafusados ao chão, suas almofadas há muito desfiadas pelo tempo e por roedores. Bagageiros de ferro ainda pendurados nas paredes acima. Um aplique de latão, manchado e pendurado. Ele caminhou lentamente pelo corredor estreito, os olhos se ajustando à penumbra. Havia garrafas nos cantos, pedaços de tecido, latas de refrigerante velhas, grafites rabiscados nas paredes com caneta desbotada. O vagão fora usado por desabrigados, adolescentes, invasores, mas abandonado repetidas vezes. Carregava o peso daquelas noites perdidas. Na parte de trás, ele encontrou um armário estilhaçado meio desabado e, acima dele, uma pequena janela retangular. Ele espiou por ela e viu as árvores balançando suavemente lá fora. Era pacífico, de uma maneira estranha. Aquele esqueleto enferrujado sentado quietamente em um pedaço de terra esquecido, esperando. Naquela noite, Antônio desenrolou seu saco de dormir no centro do vagão, perto do que um dia fora um fogão. Ele organizou seus poucos pertences, uma lanterna, um livro, as cartas de Lúcia, uma caneca de metal. Acendeu uma pequena lamparina à bateria e a pendurou em um dos ganchos superiores. Sua luz fraca projetava sombras tremeluzentes nas paredes empenadas. Ele não dormiu bem. A noite estava fria, mais fria do que esperava, e o vento gemia pelas frestas do vagão como uma voz chorando na floresta. Cada som o assustava. O rangido do metal, o gemido da madeira velha, o rastejar de patas invisíveis na escuridão. Ele apertou o casaco, encolheu-se de lado e sussurrou o nome de Lúcia no silêncio oco. Quando ele adormeceu, foi para sonhos entrelaçados com memórias. O riso dela na cozinha, o filho deles correndo entre jatos de água, o peso da mão dela na dele, enquanto o monitor se nivelava. Ele acordou antes do amanhecer com lágrimas nas bochechas. O céu lá fora ainda agarrado às suas últimas estrelas. Sua respiração embaçava no ar. Ele se sentou, os ossos doendo, as articulações rígidas. A lamparina havia se apagado na noite. Seu corpo parecia mais velho do que nunca, exausto, esgotado. Mas algo mais profundo se agitava sob a fadiga. O contorno da resolução. Ele se levantou e olhou novamente para o vagão. Estava quebrado, sujo, esquecido. Mas ele também estava. E ainda assim, ali estavam eles, juntos. Ele foi até a porta e saiu. O ar da manhã cortando seus pulmões. A neblina pairava baixa sobre o chão da floresta. E o orvalho cintilava em cada folha. Ele caminhou pelo perímetro da clareira, recolhendo pedras, medindo com os passos, planejando. Fez uma lista em sua cabeça. Limpar o interior, arrumar as janelas, remendar o teto, selar o chão.
Uma tarefa de cada vez, um dia de cada vez. Ao meio-dia, ele havia acendido uma pequena fogueira perto dos trilhos e fervido água para o chá em uma caneca de metal enegrecida. Lavou o rosto com água fria do riacho e começou a varrer o vagão com uma vassoura velha que trouxera. A poeira subia em nuvens, cobrindo sua garganta e olhos, mas ele não parou. Trabalhou até que seus braços ardessem e sua camisa grudasse em sua pele. Quando ele fez uma pausa, o suor escorria pela sua têmpora, mas o chão sob seus pés estava visível, sólido, real. Ele comeu feijão enlatado e pão. Bebeu água do riacho purificada com comprimidos de iodo. Começou a empilhar o lixo descartado perto da borda da clareira. Metal quebrado, madeira estilhaçada, garrafas. Ele separou peças utilizáveis, parafusos velhos, dobradiças, pedaços de painel. Começou uma pilha rotulada como possível. Naquela noite, enquanto o sol se punha por trás das árvores e pintava o vagão com tons de laranja e ouro, Antônio sentou-se nos degraus e olhou para a terra. Estava silencioso novamente, mas o silêncio já não parecia vazio, parecia merecido. Ele não sabia o que resultaria daquele lugar. Não sabia se aguentaria o inverno ou se duraria mais de um mês na mata sozinho. Mas pela primeira vez em anos, ele tinha um plano, uma direção, algo para construir, por menor que fosse, e isso era o suficiente. A manhã chegou com uma neblina baixa que se agarrava às árvores como velhas memórias. Antônio estava do lado de fora do vagão, sua respiração embaçando no ar fresco enquanto ele observava a clareira ao redor. O cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida pairava pesado, ancorando-o no aqui e agora. A fogueira que ele mantivera acesa durante a noite havia se reduzido a brasas cinzentas, e ele usou um galho para mexê-las suavemente, arrancando um último brilho das cinzas. Ele havia sobrevivido a mais uma noite. Não era muito, sem isolamento, sem água corrente, sem eletricidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu algo próximo ao orgulho. Não no que o vagão era atualmente, mas no que ele poderia ser. Ele o via não com olhos cansados, mas com imaginação, da mesma forma que um escultor vê uma estátua dentro da pedra. As mesmas paredes de metal que antes aprisionavam o frio e a escuridão, um dia poderiam conter calor, luz, até mesmo paz. Ele acreditava que tinha que acreditar. Depois do café da manhã, biscoitos, pêssegos enlatados e chá morno, ele começou a desmontar o monte de móveis podres e sucata que havia empilhado na parte de trás do vagão. Parte dos detritos era irrecuperável. Almofadas rasgadas e encharcadas de mofo, painéis empenados sem conserto e barras de metal tortas em ângulos impossíveis. Mas havia peças que ele podia usar. Ele as separou em pilhas organizadas. Madeira para lixar, metal para endireitar, tecidos que poderiam ser lavados e reutilizados. Ele se movia com cuidado. Suas articulações não eram as mesmas de antes, e cada torção das costas, ou ajoelhar-se no chão, vinha acompanhada de uma dor surda e familiar. Ele nunca soubera o quanto de si havia entregado naqueles 30 anos na linha de montagem, até que não sobrou nada para sustentar a máquina. Ainda assim, ele se movia com propósito. Trabalhou até os dedos latejarem, até o suor encharcar sua camisa, até o ar cortante da manhã se transformar no sopro dourado da tarde. Por volta do meio-dia, enquanto limpava uma área de armazenamento na parte de trás do vagão, Antônio encontrou uma placa de metal solta na parede. Abaixo dela, empoeirada e meio escondida, estava uma caixa de madeira, mais pesada do que o esperado. Ele a puxou e arrastou para a luz. As dobradiças gemeram quando a abriu, revelando um tesouro de ferramentas manuais. Chaves de fenda, martelos, talhadeiras, limas. A princípio, ele pensou que alguém devia ter escondido aquilo anos atrás, mas, ao limpar a sujeira da tampa interna, viu as iniciais gravadas na madeira. JB, Joaquim Brooks, seu avô. Antônio sentou-se no chão, os dedos tremendo enquanto pegava um martelo com cabo de madeira, já bem usado. Ele se lembrou daquilo. Lembrou-se de segurá-lo com suas pequenas mãos de menino, seu avô guiando seu punho. Havia outras ferramentas também, alicates, um serrote, até um nível, ainda com a bolha de ar perfeitamente centralizada. Mas o que o parou foi o caderno enfiado no canto da caixa. Era grosso, as páginas amareladas e enroladas, encadernado em couro rachado. Na capa, notas. Verão de 1972. Ele o abriu, folheando página após página de caligrafia caprichada. A maior parte detalhava trabalhos de reparo,
técnicas de remendo de telhado, estratégias de plantio para a terra, como alinhar cercas, mas entremeadas estavam pensamentos, reflexões, lições, meio filosofia, meio manual. A floresta sempre sobreviverá à casa. Construa com humildade. Se você conserta algo com carinho, ele carregará sua marca por mais tempo que seu nome. Um lar não são 4 paredes, é o espaço que você protege com seu esforço. Antônio fechou o livro gentilmente, o peito apertado. O peso do legado não era um fardo, era um elo, uma linha lançada do passado para o presente, conectando-o a algo que ainda não havia morrido. Naquela noite, ele começou a trabalhar selando as piores frestas nas paredes do vagão. Usou painéis de sucata onde podia, cobrindo os buracos que deixavam o vento da noite uivar. Ele remendou o chão com ripas de madeira recuperadas de um barracão desabado na extremidade da propriedade. Não tinha ferramentas elétricas, apenas um serrote e paciência, mas o ritmo do trabalho o acalmava. Serra, mede, prega, repete, serra, mede, prega. Ao anoitecer, ele havia liberado espaço suficiente para esticar uma linha de ganchos de arame ao longo de uma parede para pendurar ferramentas e roupas. O vagão parecia apenas um pouco menos uma casca e um pouco mais uma oficina. Ele acendeu uma vela, esquentou uma lata de ensopado em um pequeno fogareiro a gás e sentou-se em uma caixa virada para comer. O silêncio não parecia mais tão vazio, parecia merecido. No dia seguinte, ele fez a viagem até a cidade. A loja mais próxima ficava a uns 20 minutos de carro por estradas sinuosas, aninhada ao lado de um posto de gasolina e uma agência dos Correios. Antônio estacionou seu sedã batido, seu último elo com a vida na cidade, e entrou na loja de materiais de construção. O cheiro de serragem e borracha o saudou. Lâmpadas fluorescentes zumbiam no alto. Ele se moveu pelos corredores com uma lista clara na cabeça. Pregos, lixa, cola para madeira, luvas de trabalho. Enquanto olhava, percebeu que olhos o seguiam. Uma mulher atrás do balcão, uma atendente de meia-idade com um colete vermelho, o observava com uma expressão neutra que continha um leve tom de suspeita. Outro cliente, um homem com roupa de caça, parou perto da saída e deu uma boa olhada em Antônio antes de sair. Ele sentiu isso como um arrepio na espinha. A pergunta silenciosa, não dita, mas alta no ar. O que ele está fazendo aqui? No caixa, a atendente não sorriu, não perguntou sobre seu projeto, não disse, tenha um bom dia. Apenas registrou a compra, pegou o dinheiro e deu o troco sem olhar nos olhos. Antônio pegou sua sacola e saiu sem dizer uma palavra. De volta ao carro, ele sentou por um momento com as mãos no volante, respirando devagar e profundamente. Não era novidade. Ele já tinha vivido anos o suficiente para saber a diferença entre curiosidade e julgamento. Ele não deixou que aquilo o atingisse. Apenas dirigiu de volta. A floresta o acolheu novamente aos poucos. Naquela noite, enquanto descarregava suprimentos perto dos trilhos, ele notou algo fora do lugar. Movimento nas árvores, um brilho de cor, um suave farfalhar. Ele olhou para cima e viu um menino, talvez de 10 anos, parado logo além da borda da clareira. Magro, esguio, usando uma mochila grande demais para seus ombros. Ele não se moveu, apenas observou. Antônio levantou a mão em um cumprimento silencioso. O menino piscou, deu um passo para trás, depois se virou e desapareceu entre as árvores. No dia seguinte, o menino voltou. A princípio não falou, apenas ficou perto do mesmo lugar, observando Antônio aplainar um pedaço de madeira velha. Depois de um tempo, ele se aproximou. Antônio não o pressionou. Trabalhou sem parar, ocasionalmente olhando para o menino, mas sem dizer nada. Finalmente, o menino se aproximou da beira do vagão. "Você mora aí?" ele perguntou. Antônio olhou para ele, colocando sua ferramenta de lado. "Estou tentando." O menino assentiu lentamente. "Parece um trem." "Era, há muito tempo." Houve uma pausa. "É, Gabriel. E você, Antônio?" Outra pausa. "Minha mãe disse que alguém se mudou. Pensou que era um doido." Antônio sorriu levemente. Talvez ela não esteja errada. Gabriel sorriu de volta. A partir daquele dia, Gabriel se tornou uma presença constante. Ele aparecia no final da tarde, às vezes com um lanche na mochila, uma barrinha de cereal, uma caixinha de suco, e observava Antônio trabalhar. Eventualmente começou a fazer perguntas. Poderia segurar o martelo? Poderia ajudar a medir? Poderia aprender a serrar reto? Antônio o ensinou, paciente e firme.
corrigindo sua pegada, mostrando como respeitar a ferramenta. Gabriel absorvia tudo como luz do sol. Era um garoto quieto, mas esperto, e seu fascínio pelo vagão de trem crescia a cada dia. Quando Gabriel não apareceu em uma tarde, Antônio sentiu um estranho vazio, mas no dia seguinte, o menino voltou com algo embrulhado em papel alumínio. Minha mãe fez broa de milho doce, ele disse. Ela mandou agradecer por me manter ocupado. Antônio pegou com um aceno de cabeça. Diga a ela que é bem-vinda a qualquer hora. Ele não esperava que ela viesse, mas naquele fim de semana, uma mulher alta com um agasalho azul e jeans entrou na clareira, os braços cruzados, os olhos cautelosos. Sou Márcia, ela disse, mãe do Gabriel. Antônio se levantou do degrau que estava construindo. Antônio, prazer. Ela examinou a clareira, o vagão, as pilhas arrumadas de madeira, a organização cuidadosa das ferramentas. Seu olhar se suavizou um pouco. Ele fala desse lugar o tempo todo, ela disse. Tive que vir ver com meus próprios olhos. Você é sempre bem-vinda, respondeu Antônio. Ela sorriu levemente e virou-se para o filho. Não se esqueça do seu dever de casa. Gabriel revirou os olhos. Enquanto caminhavam de volta para a estrada, Antônio sentiu algo mudar no ar. Uma rachadura na casca que havia se formado em torno daquele lugar. Uma conexão. Naquela noite, ele sentou-se perto da fogueira com o diário do avô no colo, o martelo de Gabriel ao lado dele e a barriga cheia de broa e feijão. O vagão de trem não parecia mais um fardo. Estava se tornando algo completamente diferente. O outono chegou à floresta em pinceladas lentas e deliberadas. O ar ficou fresco e a luz se transformou em uma suavidade dourada que filtrava pelas árvores ralas como o brilho de uma velha memória. Antônio se levantava a cada manhã antes do sol, alongando músculos rígidos e rolando os ombros enquanto o primeiro frio alcançava sua gola. A fumaça subia da chaminé do vagão, uma fina fita cinzenta que marcava vida, onde antes havia apenas ferrugem e podridão. Dentro, a transformação era constante, não milagrosa, não repentina, mas real. O piso havia sido esfregado e remendado com seções cobertas por tábuas de madeira lixadas e quentes. Uma extremidade do vagão agora servia como área de dormir. Uma cama de campanha com um cobertor de lã grosso, prateleiras acima segurando uma lamparina de metal, uma pilha de livros e uma foto de Lúcia sorrindo em uma mesa de piquenique no início dos anos 80. A outra extremidade havia sido transformada em área de estar e trabalho, onde uma mesa de madeira feita à mão apoiava-se na parede sob a maior janela, agora com vidros recuperados que deixavam a luz entrar como líquido. Cortinas costuradas por Márcia com retalhos de tecido antigo emolduravam a vista. Na parede ao lado da porta, Antônio havia montado as ferramentas do avô com cuidado, como se cada uma fosse uma herança em um museu. Do lado de fora, ele havia limpado um caminho dos trilhos até a estrada de terra, assentando pedras planas e forrando as bordas com seixos recolhidos do riacho próximo. Ele construiu degraus levando à porta deslizante do vagão, adicionou uma pequena plataforma para sentar ao sol da tarde e pendurou um catavento que cantava suavemente com a brisa. Até o exterior do vagão havia mudado. A ferrugem havia sido esfregada, o metal lixado e imprimado, e camada por camada, Antônio o havia pintado em tons de verde floresta profundo e dourado envelhecido. Ele brilhava agora sob as árvores, não como algo novo, mas como algo respeitado, como uma história recontada com carinho. Foi em uma daquelas manhãs claras, com pássaros cantando por perto e folhas crocantes sob os pés, que Gabriel fez sua primeira pergunta de verdade. Você já andou de um desses de verdade? Antônio olhou para cima, de onde estava polindo um dos ganchos de latão da lanterna, um leve sorriso tocando seus lábios. Há muito tempo. Meu avô me levou uma vez. Eu tinha mais ou menos a sua idade. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Como era? Antônio sentou-se em uma caixa de madeira ao lado dele, limpando a serragem de sua calça jeans. Era barulhento. Os trilhos chacoalhavam sob os pés. Tudo cheirava a óleo e ferro. Mas era emocionante, mágico até. Naquela época, andar de trem significava que você estava indo para algum lugar. E todo mundo, brancos, negros, ricos, pobres, todos compartilhavam aquela sensação de jornada, embora nem sempre igualmente. Gabriel franziu a testa. O que você quer dizer? Antônio fez uma pausa. O peso da história pairava pesado em seu peito. Naquela época, pessoas como
como eu tinham que sentar em certos vagões, às vezes nos piores, quentes, barulhentos, desconfortáveis. Era assim que era. Mesmo os vagões construídos por artesãos negros eram proibidos para a maioria dos passageiros negros. Nós os construíamos, mas não podíamos viajar neles como todo mundo. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Isso não é justo. Não, Antônio disse suavemente. Não era. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo, o vento movendo-se gentilmente ao redor deles, como se desse espaço para o que havia sido dito assentar. Naquela noite, Márcia apareceu com uma cesta de batatas doces e cenouras de sua horta. Ela ficou com os braços cruzados, observando Antônio e Gabriel trabalhando juntos para consertar uma vidraça rachada. Ele pegou o gosto, ela disse depois de um tempo. Não o vejo tão focado em nada desde que o pai dele se foi. Antônio olhou para o menino que estava medindo uma tábua de madeira com intensa concentração. Ele é um bom garoto, ele é. E eu agradeço por você ter aparecido, por estar aqui. Ele não sabia o que dizer a isso, então apenas assentiu. A notícia da transformação do vagão de trem começou a se espalhar pela pequena cidade. Primeiro, foram as amigas de Márcia na igreja. Depois, algumas pessoas da cooperativa local. Certa tarde, um grupo de adolescentes foi de bicicleta ver o trem na mata e ficaram admirados com os acessórios de latão, os bancos restaurados, as placas de metal dos anos 1930 que Antônio havia recuperado e pendurado com orgulho. Ele não os convidou para entrar a princípio, inseguro de suas intenções, mas o respeito silencioso deles o amoleceu. Eles começaram a voltar, trazendo seus próprios toques. Um pintou uma placa de madeira que dizia: Esperança, Estema 1927. Outro trouxe uma coleção de cartões postais de ferrovias do sótão do avô. Antônio os fixou em um quadro dentro do vagão, formando uma espécie de museu vivo. Um garoto, um estudante alto e magro chamado Lucas, voltou com um presente. Uma velha lamparina a óleo com a base quebrada. Pensei que você talvez soubesse o que fazer com ela, disse. Antônio a consertou em uma semana. Logo, as pessoas começaram a aparecer, não apenas por curiosidade, mas com um propósito. Alguém pediu ajuda para consertar uma cadeira. Outra, uma mãe solteira, precisava de ajuda para trocar uma dobradiça de porta. Um casal aposentado trouxe pêssegos em calda e sentou na plataforma para ouvir Antônio contar histórias sobre a história dos carregadores de trens e como eles moldaram a classe média negra inicial através da dignidade e do trabalho árduo. Transformou-se em algo mais do que ele poderia ter imaginado. Não apenas um lar, não apenas um projeto. Estava se tornando um lugar de significado. No entanto, mesmo nesta temporada de crescimento tranquilo, o passado se recusava a ficar enterrado. Antônio não falava de seu filho há anos, nem para Márcia, nem para Gabriel, nem mesmo para si mesmo. Mas uma noite, enquanto ele organizava uma caixa de ferramentas antiga, encontrou uma foto enfiada no canto, debaixo de uma chave de boca enferrujada. Estava gasta e amassada, mas a imagem era clara. Lucas, aos 17 anos, de beca e capelo, o braço da mãe em seu ombro, Antônio ao lado dela, sorrindo, mas cansado. Ele ficou olhando para aquilo por muito tempo. O menino da foto havia se tornado um homem em algum lugar do mundo, um homem que um dia olhara para o pai com amor e fúria. A última conversa deles ecoava em sua mente como uma fita que ele nunca conseguia apagar. Você deu tudo a ela e me deixou sem nada. Ela estava morrendo, filho. E o que eu estava fazendo? Morando sozinho na minha própria casa. Eu não sabia como fazer as duas coisas. O silêncio que se seguiu àquela discussão final se estendeu por anos. Ele pensou em ligar, em ir vê-lo, em se desculpar, mas o orgulho e a culpa formaram uma parede espessa demais para escalar. Agora, segurando aquela foto, sentiu a dor da distância mais do que nunca. No dia seguinte, enquanto ele martelava um novo suporte perto da porta, um envelope desgastado caiu da prateleira de cima. Havia sido guardado entre as páginas da velha Bíblia de Lúcia. Dentro havia uma carta, inacabada, destinada a Lucas. Não tinha data, apenas algumas linhas com a caligrafia delicada de Lúcia. Se você está lendo isso, então eu já me fui. Mas por favor, saiba que seu pai te amou mais do que podia dizer. Às vezes o amor é silencioso, filho. Às vezes parece sacrifício. Seja gentil com ele se puder. Antônio ficou parado por muito tempo, a carta tremendo em suas mãos. Naquela noite, ele sentou-se à sua pequena mesa, acendeu a lamparina e abriu uma página em branco em seu diário. Ele começou a escrever. Não uma obra-prima, não um pedido de desculpas com as palavras certas, mas algo honesto. Uma história de onde ele havia ido, o que havia feito, o que havia construído.
não com dinheiro ou sucesso, mas com pedaços de memória, teimosia e necessidade. Ele não sabia se Lucas algum dia leria ou se importaria, mas era hora de escrever de qualquer maneira. Ele dobrou as páginas cuidadosamente e as deslizou para dentro de um envelope, rabiscando um nome que não escrevia há anos na frente. Então, colocou-o ao lado da lamparina, deixou a vela queimar até o fim e sentou-se em silêncio com o som da floresta respirando ao redor dele. Do lado de fora, o vento pegou o catavento e o vagão zumbiu como um velho motor aquecendo. O envelope ficou na mesa por 3 dias. Antônio não o tocou. Ele o via todas as manhãs quando acendia a luz, todas as noites quando se deitava para dormir. Sua presença era como um convidado silencioso no quarto, que não fazia perguntas, não fazia exigências, mas enchia o espaço de expectativa. Ele havia escrito a carta em um momento de clareza, impulsionado pela emoção e pela quietude da noite, mas o ato de enviá-la exigia algo completamente diferente. Coragem, talvez, ou humildade, ou a vontade de reabrir uma ferida que ele passara anos tentando ignorar. Ele ainda não tinha certeza se estava pronto, então se concentrou no que sabia fazer. Trabalhou do nascer ao pôr do sol. Ele melhorava as coisas, as tornava mais fortes, mais limpas. Ele construiu um par de degraus que levavam à porta traseira do vagão, com um corrimão resistente e um lugar para sentar. Esfregou a placa de metal com o nome do vagão na lateral, até que as letras brilhassem através da pátina. Vagão no 47. Organizou os bancos de trem recuperados em torno de uma pequena mesa circular que ele havia feito a partir de um carretel de cabo descartado e envernizado, até que brilhasse como mogno. Pendurou uma pequena placa acima da janela da frente, esculpida à mão em cedro e pintada com letras fortes e firmes. Esperança. O vagão já não parecia uma ruína, parecia um destino. A notícia do lugar se espalhou ainda mais. A amiga de Márcia, na igreja, uma bibliotecária aposentada chamada Dona Joana, perguntou se poderia doar alguns livros antigos. Quando ela chegou com 3 caixas cheias de volumes suavemente usados, de Machado de Assis a Clarice Lispector, Antônio imediatamente limpou uma prateleira e começou a organizá-los à mão, com as lombadas para fora, como em uma sala de leitura adequada. Uma mulher da horta comunitária trouxe ervas frescas e vasos de barro, que ele organizou do lado de fora dos degraços do vagão. 2 adolescentes entregaram uma colcha colorida que haviam costurado juntas na escola, estendendo-a sobre a cama de campanha com orgulho. Visitantes se tornaram comuns. As pessoas chegavam não apenas por curiosidade agora, mas com um propósito. Traziam presentes, ficavam para conversar e, às vezes, até voltavam com suas famílias. Alguém sugeriu que Antônio organizasse uma noite de contação de histórias. Ele não disse sim de imediato, mas quando um terceiro vizinho mencionou isso na mesma semana, ele finalmente concordou. Em uma noite fria de sexta-feira, no início de outubro, a mata se encheu com o suave arrastar de passos e o burburinho de vozes. Antônio havia colocado lanternas à bateria ao longo do caminho, seu brilho amarelo quente iluminando a trilha da estrada até o vagão de trem. Cadeiras dobráveis cercavam a clareira. Uma fogueira crepitava no centro, seu brilho projetando sombras dançantes nas árvores. Dentro do vagão, a mesa estava limpa e coberta com quentão, broa de milho e os famosos biscoitos de melado de Márcia. Antônio ficou na porta enquanto as pessoas entravam. Ele cumprimentou cada um com um aperto de mão ou um aceno, sorrindo discretamente enquanto seus olhos se arregalavam com o interior. Paredes revestidas de madeira, lanternas penduradas, cortinas esvoaçando suavemente nas janelas, prateleiras de livros e ferramentas e história. Não era grandioso, mas era profundamente pessoal e fazia as pessoas sentirem algo. Ele começou a noite com uma história sobre seu avô, um conto de como ele uma vez construiu uma canoa com madeira velha e teimosia e como ela quase afundou no meio do lago. A multidão riu. Mais tarde, Márcia contou uma história sobre um jantar de ação de graças arruinado por um gambá travesso. Um por um, outros compartilharam memórias, piadas e anedotas. A luz da fogueira diminuiu e o ar esfriou, mas ninguém saiu. Quando os últimos convidados se dispersaram pela noite, Antônio ficou sozinho na clareira, as mãos nos bolsos, observando a fumaça subir em direção às estrelas. Ele se sentiu completo, não de comida ou orgulho, mas de presença. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu inegavelmente conectado, não apenas a este lugar, mas aos outros,
Naquele fim de semana, a escola primária local ligou. Uma das professoras soubera do projeto do vagão pelos pais de um aluno e queria saber se Antônio estaria disposto a receber uma excursão. Eles estão aprendendo sobre história brasileira, ela disse. Ferrovias, o período pós-escravidão, os movimentos sociais. Talvez fosse bom para eles verem um pedaço disso de perto. Ele hesitou a princípio. Não se via como alguém que dava palestras para crianças. Mas Gabriel foi rápido em defender. Você já me ensina, ele disse. Só não fala como professor. E assim, em uma quarta-feira de manhã, um ônibus escolar amarelo saltou pela estrada de cascalho e parou na beira da clareira. 24 crianças saíram, seus rostos uma mistura de admiração e excitação. Antônio os recebeu na base dos degraus, uma mão apoiada no corrimão esculpido, a outra sombreando os olhos do sol. Ele lhes mostrou as rodas, os bancos restaurados, os bagageiros de latão. Ele lhes contou sobre os homens que construíam esses vagões, artesãos, engenheiros e trabalhadores, muitos deles negros, que trabalhavam com habilidade e orgulho durante uma era que oferecia pouco reconhecimento. Ele explicou como esses trabalhadores formaram a espinha dorsal de um dos primeiros sindicatos de trabalhadores negros, como eles passavam informações ao longo dos trilhos que mais tarde alimentariam os movimentos por direitos. As crianças ouviram, arregalando os olhos, respeitosas. Alguns fizeram anotações. Uma garotinha parada perto da porta aberta olhou para Antônio e perguntou: "Esta é a sua casa?" Ele sorriu. "É mais do que isso agora." Naquela noite, depois que o ônibus desapareceu morro abaixo e as vozes das crianças se desvaneceram na memória, Antônio finalmente pegou o envelope. A agência dos Correios da cidade estava silenciosa na manhã seguinte. Ele ficou na fila atrás de uma mulher enviando presentes de aniversário e quando chegou a sua vez, entregou a carta à atendente com um simples: "Primeira classe, por favor." Ele saiu para a luz do sol, sentindo-se mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, ele voltou às suas rotinas. Limpou galhos caídos da trilha, consertou um vazamento na chaminé do fogão, lixou um banco até que ficasse macio como veludo sob seus dedos. Ele escrevia em seu diário com mais frequência, notas curtas, fragmentos de pensamentos, memórias. Começou a fazer planos para um pequeno sistema de captação de chuva. Ele assou broa de milho do zero. Ele ensinou Gabriel a afiar uma faca, a rachar lenha, a lixar contra o veio da madeira, e não com ele, mas parte dele estava esperando. Ele não sabia que tipo de resposta, se alguma, poderia vir. A carta não incluía um pedido ou uma exigência, apenas a verdade oferecida de forma simples e sem expectativa. Ele havia contado a Lucas sobre o vagão, sobre as pessoas, o trabalho, o propósito. Ele havia contado sobre a carta de Lúcia e o amor dela. Ele havia dito que sentia falta dele e que lamentava por todas as maneiras pelas quais não soubera ser pai quando mais importava. 10 dias se passaram, depois 12. Era o 13º dia, ensolarado com um vento suave, que Antônio estava do lado de fora, ajoelhado perto dos vasos de ervas, quando ouviu passos se aproximando da estrada. Ele se endireitou lentamente, limpando as mãos na calça jeans, e se virou. Um homem estava na beira da clareira, alto, esguio, com ombros largos e olhos cor de mogno escuro. Seu cabelo era bem curto, com leves fios grisalhos. Ele usava uma jaqueta escura e jeans, poeira nas botas, hesitação em sua postura. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então o homem falou, a voz baixa e rouca. "Pai." Antônio não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada. Seu coração batia forte em seus ouvidos. Lucas deu um passo à frente. "Recebi sua carta," ele disse. "Não sabia se deveria vir, mas eu queria ver." Antônio abriu a boca, mas as palavras o abandonaram. Ele deu um passo à frente, outro. E então, estavam perto, os braços quase se tocando. "Me desculpe," Lucas sussurrou. "Eu também," disse Antônio, a voz embargada. Eles se abraçaram sem cerimônia, sem palavras, com todo o peso dos anos entre eles se dissolvendo no ar do outono. Mais tarde, sentaram-se na plataforma de madeira sob o catavento, compartilhando o quentão quente em silêncio. Lucas olhou em volta para o vagão, as flores, as pessoas passando ao longe. "Você realmente construiu tudo isso?" ele perguntou. "Com ajuda," Antônio disse. "Amigos, vizinhos, estranhos,
sua mãe, de certa forma. Lucas assentiu lentamente. É lindo. Antônio olhou para ele, para o menino que havia se tornado um homem, para o homem que havia voltado para casa. E naquele momento, ele entendeu algo que não havia entendido antes, que a redenção não exigia perfeição, apenas presença, apenas a vontade de tentar de novo. Enquanto o sol escorregava por trás das árvores, lançando o vagão em luz âmbar, Antônio sentiu isso plenamente. O calor, o perdão, a alegria. Seu lar havia sido construído a partir de ferrugem e memória, mas agora ele acolhia o mundo. A manhã seguinte amanheceu com uma suavidade que só o início da primavera pode oferecer. O orvalho se agarrava a cada folha e folha de grama, e uma leve névoa se enrolava sobre as copas das árvores como o sopro da própria floresta. O vagão estava silencioso na beira da clareira, suas laterais verdes pintadas capturando a primeira luz do dia, o acabamento dourado brilhando levemente sob o sol nascente. Pássaros se agitavam na copa acima, e em algum lugar além da clareira, o riacho gorgolejava enquanto serpenteava pelas raízes das árvores antigas. O mundo estava vivo com o som de renovação, e Antônio sentiu isso se agitar em seus ossos enquanto ele saía para a luz. Ele encontrou Lucas, já acordado, parado ao lado da fogueira, remexendo as brasas com um graveto. Ele usava a mesma jaqueta do dia anterior, mas sua postura estava mais relaxada, seu rosto menos fechado. Eles trocaram um aceno, sem necessidade de palavras ainda. Antônio se ajoelhou para adicionar lenha às brasas. Depois atiçou uma chama do calor adormecido. Enquanto o fogo crescia, subia também o cheiro de pinho e cinzas, misturando-se ao ar puro. Quando a água ferveu na chaleira amassada, Antônio serviu 2 xícaras de café preto forte e entregou uma ao filho. Eles sentaram lado a lado na beira da plataforma, observando a manhã se desenrolar em um silêncio compartilhado. Não dormi muito, disse Lucas depois de um tempo. Nem eu, respondeu Antônio. Deixaram o silêncio se instalar entre eles novamente, não mais desconfortável, mas companheiro, como 2 viajantes que haviam chegado à mesma estação, após longas jornadas separadas. Quando Lucas finalmente se levantou e sacudiu a poeira de sua calça jeans, ele olhou para o vagão e disse: "Mostre-me o resto." Antônio o guiou pelo espaço devagar, deixando o filho absorver tudo sem explicações. Lucas se movia com reverência, tocando a madeira gasta, parando nas prateleiras cheias de livros e ferramentas, agachando-se para examinar o fogão reaproveitado e os ganchos de latão que revestiam as paredes. Ele passou a mão pela mesa polida, admirou os corrimãos esculpidos à mão e finalmente parou diante da foto de Lúcia que pendia em uma simples moldura de madeira acima da cama de campanha. Ela teria amado isso, disse ele baixinho. A garganta de Antônio apertou. Eu acho que sim também. Eles passaram o dia juntos, não em discussão, mas em ação. Lucas ajudou a reforçar uma seção da parede traseira, onde um vazamento havia se formado durante a última chuva. Ele segurou tábuas, enquanto Antônio martelava, serrou madeira enquanto seu pai media. Seus movimentos se sincronizaram sem esforço, o ritmo do trabalho compartilhado suavizando as arestas deixadas por anos de ausência. Eles só pararam para um almoço rápido de sanduíches e maçãs, que comeram nos degraus, apertando os olhos contra o sol. À tarde, Gabriel apareceu na beira da clareira, um largo sorriso se abrindo em seu rosto quando avistou Lucas. "Você voltou?" ele chamou. Antônio os apresentou devidamente, e os dois rapidamente iniciaram uma conversa fácil. Lucas perguntou sobre os projetos de Gabriel, ouviu as descrições entusiasmadas do menino sobre cada canto do vagão e riu das histórias que Gabriel contou sobre os primeiros dias da reforma, como a vez em que um guaxinim entrou pelo telhado e se recusou a ir embora. Márcia chegou logo depois, carregando uma assadeira embrulhada em um pano xadrez e exibindo um sorriso compreensivo que se aprofundou quando ela viu Lucas. "Você deve ser o filho de quem ouvi falar", ela disse. "Não achei que fosse real." Lucas riu, coçando a nuca. "Na maioria dos dias eu não era, mas estou tentando." Ela lhe entregou a assadeira. "Então você é bem-vindo aqui." Naquela noite, mais pessoas chegaram. Vizinhos, crianças da escola, idosos da igreja, atraídos não por um convite formal, mas pela atração magnética de um lugar transformado pelo carinho. Lanternas iluminavam o caminho,
Cadeiras dobráveis cercavam a fogueira. Pratos de comida apareceram na mesa dentro do vagão, trazidos por diferentes mãos, diferentes famílias. Não havia horário, nem discursos, apenas risos, conversas, o tilintar de pratos e o brilho das chamas. Música tocava em um rádio portátil, um blues dos anos 50, e alguém começou a cantarolar junto. Antônio estava nos degraus do vagão, uma caneca de quentão quente nas mãos, e observava tudo acontecer. Lucas encostou-se na moldura da porta atrás dele, os braços cruzados, sua expressão ilegível. "Você fez isso", ele disse depois de um momento. Antônio balançou a cabeça. "Não sozinho, mas começou com você." Eles ficaram em silêncio, ouvindo as vozes de pessoas que antes eram estranhas, agora trocando histórias como velhos amigos. "Você vai ficar?" Antônio perguntou. Lucas hesitou. "Não sei ainda, mas gostaria de voltar, ajudar, estar por perto." "Isso é o suficiente", disse Antônio. Na manhã seguinte, os convidados se foram, e a floresta havia recuperado seu silêncio. Lucas já havia arrumado sua mala, mas demorou-se perto da trilha, hesitante em partir. Antônio lhe entregou uma pequena caixa de madeira com um fecho de latão. "Da sua mãe", ele disse. "Ela queria que você a tivesse um dia." Lucas a abriu lentamente. Dentro havia cartas, fotos e um delicado medalhão, o favorito de Lúcia. Ele o fechou gentilmente e olhou para cima com os olhos marejados. "Obrigado." Antônio assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Depois que Lucas partiu, o vagão não se sentiu vazio. Sentiu-se ancorado, enraizado. Um lugar que havia guardado tristeza agora guardava memória e possibilidade em igual medida. Os dias ficaram mais longos. A primavera esverdeou a floresta. Gabriel trouxe amigos que queriam ajudar a construir um sistema de captação de chuva. Márcia começou uma troca de livros comunitária com a crescente coleção do vagão. Um artista local pintou um mural na lateral do vagão, a imagem de uma árvore crescendo de trilhos de trem. Galhos se espalhavam amplo, aninhando estrelas. Antônio adicionou um toque final, uma placa de madeira perto do degrau da frente, esculpida com mãos firmes e selada com óleo. Lia-se: "Esperança do vagão 407, para aqueles que recomeçam do zero." Certa tarde, um grupo de estudantes se reuniu aos pés da plataforma, cadernos em mãos. A professora deles, uma mulher gentil de óculos, apresentou Antônio como o guardião de uma história viva. Ele não sabia o que dizer a isso. Então, os convidou para entrar, serviu limonada em copos e contou-lhes sobre ferrugem e perda, e como até um homem sem nada pode construir algo que importa. Ele não falou de tragédia, ele falou de mudança, de mãos que consertam o que está quebrado, de como às vezes o passado não é um fardo, mas um projeto. E quando os estudantes foram embora e a floresta ficou silenciosa novamente, Antônio sentou-se perto da fogueira e abriu seu diário. Ele escreveu: "Você não pode desfazer o que foi feito, mas pode escolher o que nasce disso." Ele fechou o livro, olhou para os velhos trilhos que antes não levavam a lugar nenhum e viu um futuro rolando silenciosamente para frente. O vagão estava atrás dele como um coração batendo firmemente sob as árvores. Suas paredes cheias de histórias, seu teto aberto para o céu. Ele havia sido esquecido uma vez, deixado para apodrecer, mas não mais. Era lar e estava pronto para a próxima alma em busca de um lugar para começar. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Clique no sino de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo mais recente. Não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos e explorar outras histórias no canal. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso realmente nos ajuda a crescer e trazer mais ótimas histórias para você. Obrigado por assistir.